Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro Memórias de um Suicida. Nós estamos no capítulo que vai tratar no recorte de O Manicômio. E estamos no quesito tratando de empuxão dramático que surpreendia na procela da própria inconsequência, truculência do mal, de que desde muito se circundara, elevara-se à extensão tal que lhe atormentou a vivacidade própria do espírito do ser consciente que se originou de um impulso divino. Isso vai significar esse adormentamento da própria vivacidade espiritual, desse ser cônscio que se originara do divino impulso. Ali naquela desoladora estreiteza do pátio, a misericórdia sempre eterna do Senhor de toda coisa permitira fosse dotar de conforto, expressão agradável. E encontra-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres terrícolas, os quais admiradores solícitos teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes e em memória de quem exéquias pomposas se celebraram. Tudo possuíra do que de melhor existe sobre a terra, mas infelizmente se esqueceram de que nem tudo no universo é limitado se resume a prazer, Fausto. Inclusive Emmanuel, ele vai trazer para nós, num recorte de Caminho, Verdade e Vida, que trata no último capítulo, que na Terra nós podemos ter conquista de variado porte, seja o louva-minho, o currículo, o reconhecimento público, mas se a pessoa não tiver luz, ela não avança. Então, é possível receber uma série de honrarias da terra e estar na escuridão interior, estar em sombra. É por esse motivo que, como vai ser trago nesse recorte, que nem sempre a elevada posição social ou riqueza material vai garantir para aquele que associara ao erro. Devido ao fato de que, para o indivíduo que tem se permitido erro após erro, ele pode ter a riqueza terrícola que for, que ele está fadado a essa sombra, enquanto ele não tenha essa decisão, a partir de uma vontade levantada ao máximo, de realizar a sua mudança para melhor, em que ele vá reparando os seus erros, um após o outro, e é por isso que a caridade ela vai cobrir a multidão de falha. Porque quando o indivíduo ele faz esse empenho, ele vai conseguindo ir resolvendo as situações que ele traz pendentes. Nesse sentido, que nem sempre a prática de abominação em consequência de imoralidade, assim como odiosa atitude egóica, fica impune, abandonado seu dispensador na descida irreparável para a treva. Mostrando que a lei de causa e efeito ela é inexorável e ela vai vir até nós, nos exigindo o conserto, por ver em nós o responsável por aquela desdita. Então ele vai trazer que ali se encontrava sensual orgulhoso que julgara poder dispor levianamente do próprio corpo carnal, entregando-se à dissolução de costume, saciando o sentido com mil gozo funesto, deletério, no entanto sabendo que prejudicava a saúde e se levaria ao túmulo antes da época oportuna prevista no Código da Criação, porque disso mesmo lhe prevenira facultativa a quem recorria, quando excesso de toda a ordem traía indisposição orgânica em sua carnal armadura, caso não se detivesse a tempo, corrigindo o distúrbio com a prática da temperança. É nesse sentido que, a partir da temperança, a gente vai podendo fazer essa correção de distúrbio, de anomalia, de transtorno, porque o indivíduo ele pode ir realizando isso. Inclusive, no caso da obsessão, em que o indivíduo ele percebe que está mal, mas não consegue mais procurar ajuda, estará
tendo uma subjugação, que pode ser moral ou orgânica. Porque na obsessão simples, que traz uma complexidade importante, devido ao fato da pessoa ela estar sob a ação persistente e contínua do obsessor, com as consequências que isso vai trazer para ela, de mal-estar, de uma dor de cabeça, de uma fraqueza, de angústia persistente. Mas o indivíduo, nesse caso, ele percebe que não está bem e consegue divisar alguma saída para si mesmo. Então, ele decide ir num psiquiatra, marcar um terapeuta, ir no centro espírita participar da palestra pública ali e depois receber o passe, água fluidificada. Opta por estar fazendo a leitura de um livro edificante, onde inclusive o Evangelho no Lar Diário nos traz um suporte basal, em que o indivíduo realizando isso, pondo o copo de água para fluidificar, ele vai tendo esse amparo, essa fortificação espiritual. Então, a pessoa obsedada, sabendo que não está bem, ela procura ajuda e tem a esperança de ir resolvendo, aliviando o sintoma negativo que experimenta, de ir podendo se reharmonizar. Mas no caso da subjugação, a pessoa percebendo que não está bem, ela acha que não tem saída para ela. É muito triste, porque nesse estado, o indivíduo é como que ele se entregasse na mão do obsessor, porque ele deixa de acreditar na eficácia da própria luta moral contra a sua sombra e acha que não haverá uma forma dele aliviar o que está vivendo ou resolver, descobrir uma saída. Então estará configurada a subjugação, como Kardec traz para nós. A terceira fase que ele vai trazer da fascinação é que o indivíduo acha que está muito bem, enquanto na verdade ele está fascinado. Porque nesse caso, a pessoa vai ter o seu raciocínio, a sua inteligência dominada pelo obsessor. Então, ela faz algo alienado, algo que vai contra aquilo que ela já pôde ter contato da verdade, da instrução espiritual, e ela acha que está fazendo o certo. Ela acredita que está agindo de maneira nobre, enquanto, na verdade, ela está tendo um domínio da própria sombra, em que ela tem ido de erro em erro, e é por isso que a gente tem que estar atento quando várias pessoas em torno de nós vêm nos dizer que estejamos errados em alguma situação. Porque quando alguém fala conosco sobre uma determinada questão, se for uma pessoa, nós, a partir daquilo que estiver acontecendo, via circunspecção, prudência, porque na dúvida nos absteremos, e consultando força, meio de execução, circunstância acessória, ensancha, poderemos fazer o discernimento do que acontece naquela situação. Mas quando são várias pessoas, nós precisamos estar atentos, porque não seria possível todos estarem errados e nós certos. Então, se a pessoa percebe que ela está recebendo uma série de retornos acerca de algo que ela esteja fazendo e que diz de uma maioria na sua direção, é o momento da gente questionar de maneira afincosa, porque pode estar acontecendo um início de fascinação. E Kardec ele vai explicar que é gravíssimo, porque quando a pessoa ela se torna fascinada, costuma ser irreversível. E o indivíduo nesse estado, ele acaba se afastando do centro espírita, do tempo religioso que ele participa, porque ele começa a ter uma paranoia de que todos estão contra ele. Como ele se sente prejudicado pelos demais, injustiçado, se vitimiza por acreditar que está ótimo e que os outros estão errados, ele acaba que se isola
Isso só vai piorar o estado fascinatório dele, porque o obsessor deseja isso, que ele se afaste daqueles que possam alertá-lo, porque quando uma pessoa se isola, ela se torna uma isca mais fácil de ser conduzida pelo obsessor. E é nesse sentido que vai significar essa questão de alerta para nós. No caso da subjugação, a Ivone ela vai trazer um caso de um padre no interior de Minas, que ele estava celebrando uma missa e no meio ele abandona o ambiente da mesa onde ele estava realizando a oração daquele momento, vai para o quintal da sua casa e começa a cavar na terra. E ele vai fazendo essa cavação e como ele deixou a missa pela metade, a genitora vem questioná-lo para que ele pudesse retornar à igreja. E ele disse que não poderia porque naquela terra estava escondido um tesouro importante para ele e que ele permaneceria ali até achar. E ele foi cavando e, por fim, aconteceu que ele começou uma alienação onde ele ficava cavando horas para achar o seu tesouro. A situação agravou e ele precisou ser internado no manicômio, onde no quarto reservado para ele, ele ficava sangrando a unha pelo fato dele arranhar a parede, dizendo que precisava continuar cavando para achar seu tesouro. Então, para acalmá-lo, o trabalhador daquele local levava para ele algumas pedras que ele achava que era o tesouro dele, ele colocava debaixo do travesseiro para manter aquilo seguro, para que não viessem pegar dele. Então, mostra que ele já estava no estado de subjugação e que, organicamente, ele estava sob comando de ação obsessora. E nesse quadro em que ele esteve, que vai ter essa impactação psíquica, orgânica, ele teve a agravação da sua condição e o quadro dele chegou no centro espírita que a Ivone participava. Foi quando eles deliberaram iniciar um processo de desobsessão desse sacerdote e foi então manifesto o obsessor dele, que disse que não o deixaria, que iria se vingar dele e põe as mãos sobre a mesa decepadas. Então é revelado que numa encarnação anterior, esse sacerdote era um senhor de escravos, que tinha uma avareza e que, portanto, ele inclusive tinha esse tendencioso alienativo de achar que tinham roubado, porque quando a pessoa é muito avarenta, ela tem essas questões de achar que está sendo passada para trás, que estão levando ao que é dela, que ela não está recebendo toda a riqueza que deveria, que é próprio da alienação e do adoecimento da avareza, a depender do grau que isso toma conta da pessoa. E no caso desse senhor de escravos, ele achou que da riqueza que houvera sido cavada naquele local de mina, tinham levado uma parte, não tinha chegado para ele tudo, e ele então questiona um dos escravos, e esse diz que não tinha sido ele que tinha pego, mas o senhor disse que era ele, e que para servir de escarmento, ele mandara decepar as suas mãos. E esse escravo, ele não logrou perdoar, porque se ele tivesse conseguido, mesmo uma situação difícil como essa, ir trabalhando e liberar o perdão, ele seguiria sua trajetória evolutiva. Mas como ele não perdoou, se transformou em ódio e desejo de vingar, ele desencarnado continuava com as mãos decepadas, porque quando a gente desencarna, se o espírito ele resolveu a questão ao longo da sua trajetória encarnado, ele chega no astral sem aquela limitação orgânica que ele experimentou aqui. A literatura espírita vai trazer caso
de cego, de nascença encarnado na Terra, que viveu uma trajetória de resignação, de humildade, de resiliência, oração, trabalho no bem, e que a pessoa, quando desencarna, ela tem o seu espírito demandando o astral, enxergando normalmente. Então, mostra que, a depender da maneira como eu vivo as limitações orgânicas que eu experimento enquanto encarnada, ao desencarnar eu vou ser restituída. Eu já não levarei aquela imperfeição no meu perispírito. Mas esse escravo, por ter nutrido o ressentimento, o ódio, ele, ao desencarnar, continuou com as mãos decepadas, que vai trazer o molde biológico, que é o perispírito, que estava com essa deformidade a partir do como ele tinha vivido a decepação das mãos orgânicas. E no astral, ele fazia questão de manter a decepação das mãos para que ele voltasse à monoideia do que aquele senhor tinha feito com ele e tivesse o prazer de experimentar a tentativa até se vingar dele. Que mostra uma situação de adoecimento, porque a vingança, embora ela tenha essa insaciabilidade, ela traz para o indivíduo um momento de satisfação e depois se transforma em angústia, em adoecimento, porque já é um estado degenerado que o indivíduo está vivendo. E, portanto, é um engano, mas mostra a condição de cólera, de ressentimento, que ele reage a isso que aconteceu com ele. E quando isso acontece, o desencarnado, ele caça quem fez isso com ele, seja estando encarnado ou desencarnado, onde for, ele procura até o confim do orbe, até encontrar aquele que tenha feito algo com ele, porque ele está com a sede do desforre. Portanto, esse senhor de escravo que tinha reencarnado como esse sacerdote, ele foi localizado por esse obsessor espiritual, que o procurava para fazer o acontecimento da sua vingança na direção dele, e ao encontrá-lo, disse que não largaria, que como ele tinha feito aquela decepação das suas mãos antes, ele também ia acabar com ele. Porque para aquele escravo, ter tido as suas mãos cortadas significou o fim da sua trajetória, porque ele não conseguiu sair daquilo. Ele não conseguiu transpor o acontecimento. Portanto, para ele, significou algo que foi monoideano, ininterruptamente, e com isso o espírito pode passar centenas de anos, milhares, e ficar naquela faixa. Pelo tempo que ele quiser, ele vai sair disso quando assim o desejar. Mas ele vai perturbar o outro se o outro permitir. Inclusive em casos em que a pessoa ela possa estar recebendo a vindita de alguém, não pelo que ela tenha feito, mas pelo que um genitor tenha feito com o outro, ou pelo que um filho tenha feito com o outro. Inclusive, quando existe a tentativa de um espírito inferior de prejudicar um encarnado e percebe que não consegue fazer o prejuízo chegar nele pela sua força moral, pela sua persistência no bem, pelo seu pensamento nobre, ele vai tentar fazer esse desforre na direção de um amado desse que ele tenta prejudicar. Então, como ele não consegue prejudicar alguém, ele vai na direção de um filho, de um primo, de um colega que seja querido dessa pessoa e que não tenha a sua força espiritual, a sua persistência nobre, para que, prejudicando o outro, atinja quem ele deseja. Então, existe uma série de congramaturas que poderão acontecer e que, no caso da subjugação orgânica, como no caso desse sacerdote, trazia uma condição que ele percebia que estava mal em meio àquela situação, mas ele não divisava uma saída pela sanha da saga de vingança que acontecia
daquele espírito que o obsedava e que fechava para ele possibilidade de antever uma forma de resolver aquilo. Portanto, o caso dele foi agravando e ele não teve a remissão encarnado. Ele veio a desencarnar nesse estado e é por isso que existem adoecimentos psíquicos de esquizofrenia, de paranoide de variado porte, psicose, neurose, de diferentes tipos, em que pode estar se expressando uma condição mediúnica, seja de algo do pregresso daquele encarnado ou de algo que ele fez nessa encarnação. Há um outro relato de uma senhora que ela tinha uma mediunidade de aconselhar as pessoas. E com isso, muitos consulentes a procuravam, e como ela tinha o dom para trazer o conselho, as pessoas saíam reconfortadas, amparadas, direcionadas pelo que ela dizia. E num dado momento, ela teve a triste ideia de começar a cobrar pelas sessões de conselho que ela realizava. E uma das bases da nossa caminhada de elevação espiritual é mediunidade gratuita, junto com a nossa espiritualização, conexão com Cristo. Do momento que eu ponho o preço, eu já estou deixando de receber conexão direta de Jesus, porque outro naipe de espírito vai se aproximar de mim, que se afiniza com isso. E quando isso acontece, são espíritos piores do que eu. Então, do momento que essa senhora ela começa a cobrar, a prática dela começa a degenerar. Inclusive, Kardec vai trazer isso, que a degeneração da mediunidade, que não mais será a mesma, porque o espírito bom, ao perceber que eu estou cambiando com aquilo que foi me emprestado gratuitamente para ser útil para o outro, ele se afasta. Porque ele não convive com isso. E, em meio a variadas formas de me alertar, se eu não acolho aquela orientação, aquele esclarecimento, aquela crítica para poder me ajudar a demover aquele quadro infeliz em que eu estou, o benfeitor se afasta e o malfeitor tem o campo para passar a me conduzir. E isso se volta contra a pessoa, porque isso redunda numa perigosa obsessão para a pessoa. E foi o que aconteceu com ela. Ela acaba fazendo um quarto no fundo de casa, onde ela passa a atender os consulentes, cobrando por consulta, começa a ganhar muito dinheiro. Depois de um tempo, ela reforma a casa dela, começa a fazer férias sofisticada em outros lugares fora do Brasil. E num determinado dia, em que ela estava fazendo a ferveção de uma água para um café, ela recebe uma sugestão de jogar aquela água fervente sobre o seu rosto. E ela assusta e tenta resistir àquilo, mas ela não consegue, porque ela já estava subjugada. Aquele processo de ficar cobrando para poder oferecer conselho para o outro, e que estava levando a essa instalação de uma perigosa obsessão na vida dela, já tinha passado a obsessão simples e virado subjugação. A partir desse momento, a pessoa percebe que algo está errado, que algo estranho está acontecendo, mas ela não consegue divisar uma forma de resistir àquilo e acha que não há outra maneira de lidar, a não ser julgar aquela água fervendo sobre ela. Então, depois que ela pega aquela água e joga no rosto, que vai cair no lado da sua face, ela vai ter que fazer várias cirurgias reconstitutivas pelo grau de queimadura que aconteceu, grave. Ela fica com uma cicatriz enorme na face. E depois que isso vem acontecer, num segundo momento, ela tem esse mesmo tipo de sugestão para uma tesoura que ela estava usando para um tecido, ela fazer o empunhalamento disso no coração da sua filha. Nesse momento, ela desespera e procura um centro espírita, porque ela percebeu que estava gravemente subjugada e que, se ela não procurasse alguma maneira de lidar com o que estava acontecendo, ela ia acabar assassinando a própria filha, por aquela mesma voz sugestiva. Então, mostra um caso de subjugação orgânica e que, nesse caso, é grave.
inclusive quando a pessoa está com depressão grave, porque existem graus depressivos. Existe aquele em que o indivíduo está numa condição leve de depressão, ele consegue continuar trabalhando, ganhando o seu pão diário, lavando a área, tomando banho, dando ração para o gato, lavando a louça. Ele consegue continuar a sua rotina, mesmo no estado depressivo, leve. Pode acontecer dele estar marcando com um terapeuta, isso já ser o suficiente para ele se ajudando. Caso ele tenha esse embasamento na espiritualidade, utilidade, que vão ser esses areais para nós. Quando o indivíduo está numa depressão média, pode ser que só a questão da espiritualidade, que é esse motor para nós, mas dependendo do estágio de adoecimento que a pessoa está, ela precisa acionar outras instâncias. Porque aqui é uma guerra. E quando uma pessoa vai para uma guerra, ela não vai acionar só a aeronáutica. Ela vai precisar contar com as diferentes instâncias, quais Marinha, Exército, para que possa auxiliá-la a atravessar aquele período difícil e sair vitoriosa. No caso da obsessão mediana, a pessoa talvez já precise, além de um terapeuta, procurar um psiquiatra para fazer regulação de uma substância metabólica cerebral, procurar um esculápio para fazer uma análise da sua questão hormonal, fazendo diferentes sinergias para contribuir com ela, além da sua espiritualidade, da oração, de se envolver num trabalho útil. Mas na depressão grave, a pessoa está subjugada. Inclusive, depressão leve e média traz caso de obsessão que a pessoa pode estar. Porque, mormente, na depressão que está numa condição média, o indivíduo ele está sob uma ação obsessora e que vai significar tanto a causa daquele estado ou consequência, porque a obsessão ela pode vir de diferentes locais da situação, mas que isso acaba se acoplando à pessoa, isso é fato, porque o espírito inferior ele afiniza com aquilo que eu estou vivendo. Se ele me percebe fragilizada no pensamento, no sentimento, na palavra, na ação, essa brecha que está acontecendo vai levar a uma afinização vibratória em que ele vai usar aquela vulnerabilidade para exercer comando na minha mente. É por esse motivo que o indivíduo estará obsedado, por isso que ele vai precisar desse suporte da desobsessão, do Evangelho no Lar Diário, de fazer acionamento das diferentes instâncias supracitadas, de procurar heroicamente manter a sua mente num padrão nobre, de pensamento útil, de palavra edificante, de sentimento positivo, de ação no bem, porque isso vai dando força para o indivíduo para que a sua obsessão não redunde em subjugação, porque se vira subjugação, a pessoa já não consegue procurar essas ajudas, que é o caso da depressão grave. Porque quando o indivíduo cai nesse tipo de situação, ele entra para dentro de um quarto, fecha a janela, põe um algodão na fresta para não entrar raio de luz e fica ali. Ele não tem força para levantar, se alimentar, tomar uma água adequadamente, andar no sol, fazer exercício, ajudar a fazer o bolo, tomar um banho, ir para o estudo, ganhar o seu pão diário. Não é frescura. A pessoa nesse estado, ela é como se estivesse no fundo de um poço. E por isso que precisa de alguém para jogar uma corda para ela. Isso vai dizer que o familiar próximo precisará ajudá-la, chamando ela para realizar as atividades da casa, junto com ele. Então, enquanto ele estiver batendo a clara, ela vai fazendo a untação da forma. Enquanto ele estiver fazendo arroz, ela prepara o feijão. Enquanto ele estiver dando banho na criança, ela
entrega a ração para o cachorro. Então, é feita uma divisão das tarefas da casa em que o familiar próximo traz o depressivo grave para dividir com ele, porque se disser para ele fazer sozinho, ele não consegue. Esse familiar marca diferentes instâncias de atendimento para essa pessoa e leva no centro espírita, chama ela para rezar o evangelho no lar diário. Maneiras que o familiar tem de ajudando esse indivíduo a ir saindo desse fundo do poço. Porque se a pessoa estiver nesse grau e não tiver ajuda, ela não vai conseguir se mobilizar dessa situação. Inclusive, ela já não consegue nem mesmo cuidar dela. Ela perde a fome, ela não consegue ter o mesmo apetite para buscar uma nutrição adequada. Ela fica no estado de angústia avassalador, porque quando isso acontece, o obsessor ele costuma sinergizar a aflição da pessoa. Então, algo que já está aflito para mim, que já está angustioso, penoso, isso é amplificado pela ação obsessora. E é por esse motivo que se torna uma experiência esmagadora. Eu não tenho força de transpor essa esmagação para poder fazer um cuidado com o meu organismo, num exercício, para estar lendo um texto edificante, para ir em busca de uma atividade útil, porque eu me experimento soterrada por aquela força subjugadora e acredito que não tem saída para a minha situação. Mesmo que alguém tente me ajudar, vindo ao meu encontro, eu acredito que acabarei precisando ser deixada entregue a mim mesmo naquela condição, porque não há solução para o que eu estou vivendo. Então é uma tristeza isso. E mostra como aquele que está próximo precisará de todo empenho para ajudar o que está nessa condição. Porque uma pessoa subjugada, ela vai ter a manifestação, seja na depressão grave, mas em outros tipos de transtornos mentais, como no caso desse sacerdote, que estava no estado subjugatório. Isso significa que existem diferentes manifestações de transtornos mentais, como a esquizofrenia, como o transtorno bipolar, o burnout, borderline, o transtorno de narcisismo. Existe uma série de alterações que o indivíduo pode apresentar, que vai trazer um estado subjugatório em que ele encontra-se e que ele não tem suporte vibracional, força e capacidade de perspectivar saída. Então ele acredita que aquele soterramento é o seu veredito. Ele não terá como sair daquela condição. E isso significa, inclusive, o heroísmo que a pessoa vai precisar ter para sair desse estado. Porque cair nessa condição é fácil, mas sair, a pessoa precisa ter uma vontade heróica, acionando todos os seus recursos morais para que ela consiga ir se fortalecendo, para que ela consiga ir se harmonizando, sustentando minimamente o seu funcionamento, porque estados subjugatórios, se a pessoa não age a tempo, ela começa a ter lesões irreversíveis da sua circuitaria neuronal, pela gravidade da pressão da ação obsessora que acontece ali. Por esse motivo que, quando a pessoa está subjugada, ela precisa ser rápida para tentar ir amenizando aquilo que está acontecendo. O parente próximo precisa ser veloz para poder ajudar esse indivíduo, para o quanto antes ir amenizando o sintoma, ir se fortalecendo, porque é um estado grave e que a pessoa vai tendo irreversibilização de função, que vai sendo corroído, queimado na circuitaria neuronal, imunológica, circulatória, digestiva, que o indivíduo
À medida que vai passando o tempo, ele já não consegue depois, mesmo que ele saia do estado subjugado, reaver, ficando com sequela para o resto da sua encarnação. Inclusive, vai ser trago para nós, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, que o nosso ser é como um violino e que, quando existe algum tipo de ação prejudicadora desse violino, pode ser que depois que aquele que danifica a corda desse instrumento, que prejudica o material de que ele é feito, mesmo que esse indivíduo não esteja mais conduzindo esse violino, já não tenha como mais fazer esse instrumento funcionar como antes. Porque as lesões que ele recebeu não têm mais retorno, remissão. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos que ter cautela com a nossa casa mental, porque uma obsessão, se eu não cuido, isso vira subjugação. Até porque a tendência é a gente piorando caso eu não haja na minha reforma moral, não faça a sustentação da vigilância, da observação, da oração, porque chegando no ponto subjugatório eu precisarei de um heroísmo hercúleo para eu poder dar conta de reverter o que está acontecendo e de sair disso mais fortalecida e não sequelada irreversivelmente. Porque cicatriz nós vamos levar, mas é diferente de sequela irreversível. Uma pessoa que passa uma situação assim, consegue superar, ela pode até ter lesões que deixam cicatrizes, mas que ao invés de prejudicar a sua ação, depois de viver isso, até ajuda, pelo amealho de experiência, de sabedoria, de amorosidade. Então, ela consegue fazer novos caminhos circuitários que compensam o que foi destruído pelo estado que ela viveu, consegue, portanto, sair melhor, mais em paz, com mais autoconhecimento, com uma luz interior mais forte, pela maneira como ela terá vivido isso a partir do que ela acionou de resiliência, resistência, heroísmo, força moral, humildade, compaixão, em que ela pôde, a partir dessas movimentações que ela fez, mesmo passando anos numa condição que ela teve uma série de prejuízos no seu organismo por aquela experiência subjugatória. Mas ela faz o revertimento disso a partir de novas circuitarias formadas e consegue, a partir do que ela viveu, transformar isso numa experiência que vai ajudar outro que viva algo igual. É por esse motivo que o diferencial é como eu lido com isso, é aquilo que eu consigo me transformar enquanto eu estou tendo aquela experiência, porque de acordo com a maneira que eu realize a atitude mental perante essa situação, isso vai ser de grande valia para contribuir com alguém que precisa. É por esse motivo que, no caso da fascinação, a pessoa ela não acha que precisa de ajuda, é diferente das outras questões que colocamos. Porque o indivíduo fascinado, ele acredita que é melhor do que o outro, que está tão bem que se chegam críticas na sua direção, todos estarão errados, mas ele não. E ele tem a percepção de que precisará se isolar porque é vítima do ciúme, da perseguição gratuita, da inveja, num quadro alienativo, fascinado, em que ele não percebe o estado real em que ele está. É grave e a fascinação, ela costuma ser irreversível, enquanto que na subjugação, mesmo sendo muito difícil, a pessoa ela ainda vai ter chance de, por esse heroísmo, por essa resiliência, essa vontade levantada ao máximo de fazer o revertimento da condição, se remir e sair mais fortalecida disso,
Na fascinação, isso se torna mais difícil e costuma trazer essa questão da irreversibilidade. É por esse motivo que, inclusive, na ideação suicida, porque a pessoa, se ela estiver subjugada, a sugestão de autoextermínio soa muito poderosa sobre ela, como essa mulher que, com aquela tigela de água fervente, foi sugestionada para julgar em si mesma e não resistiu. Ela estava subjugada. Uma pessoa que esteja recebendo um direcionamento para se autoexterminar numa condição subjugada, é muito difícil ela resistir, a não ser que ela tenha essa movimentação máxima para fazer frente a isso, ela esteja recebendo suporte de alguém para ajudá-la, porque ela está no fundo de um poço. Ela precisa de alguém para estender para ela essa corda e ir puxando ela para fora. Se a pessoa não tem alguém do lado que dê ajuda para ela, e ela traz reminiscência de outra existência ou dessa, de ideação suicida, ou de ter cometido isso numa existência pregressa, porque quando a pessoa tem um ato desse numa existência, o que deu causa ao seu autoextermínio vai voltar na próxima existência, porque ela precisa passar por isso e conseguir resistir. É aí que ela vai, para a própria consciência, avisar que venceu a si mesma. Por isso que volta o que deu origem ao autoextermínio na existência anterior, costumando ser em torno da mesma faixa etária, numa condição piorada, em que ela precisa ferir e continuar vivendo. Por isso que às vezes a pessoa encarna apenas para continuar vivendo. Não há um acordamento de uma obra diferenciada, de algo que ela faria numa determinada área, de maneira que ela fizesse anos no empenho naquilo, não. Às vezes a pessoa teve uma experiência de autoextermínio na existência pregressa e ela encarna para viver o que deu causa ao seu autoextermínio pregresso e continuar vivendo, não desistir de si mesma em meio a isso. É essa ferição que ela precisa viver nessa existência. Isso vai acontecer com a pessoa que encarna, às vezes, para resolver o ódio num relacionamento com um genitor, com um companheiro. Porque a pessoa, ela pode ter acordado a sua atual encarnação em que ela precisava resolver essa situação. E passa pela Terra, às vezes recebendo aplauso, titulação, benefício terrícola, transitório, mas o que ela precisava resolver é aquele relacionamento com aquele filho. Perdoar, dar perdão. Então, isso costuma estar presente na nossa condição de planeta de prova e de expiação, e que vai dizer que para uma pessoa que esteja subjugada, que vem de uma experiência autocida pregressa, é muito difícil ela resistir a um novo autoextermínio. É por isso que o familiar que está próximo precisa ajudar a pessoa que está adoentada mentalmente, que esteja passando alguma situação alterada em que o indivíduo não consiga fazer movimentação de autoajuda, de autossuporte. Vai ser necessário um terceiro vir na sua direção, inclusive porque ela pode estar tendo ideação suicida e não falar sobre isso. Porque a pessoa que venha comentar que está ideando algo contra si mesma significa um risco, mas isso já funciona como uma catarse, que facilita para quem está próximo fazer algo pela pessoa, porque não vai deixar ela sozinha em casa, vai precisar trancar a faca, não deixar a tesoura à disposição, remédios, porque sabe que tem alguém naquela casa que está fragilizado, que está passando uma situação mental alterada, mesmo que a pessoa não verbalize que ela esteja tendo algum tipo de arquitetação nesse sentido. É nesse sentido que, quando a pessoa ela está com alguém nesse estado, ela
saberá que o outro, mesmo não falando, pode estar arquitetando o autoextermínio. E, portanto, quem está junto participa disso de alguma forma, porque o adoecimento de uma pessoa nas nossas casas é comprometimento de todos. Inclusive até mesmo a questão de como o indivíduo lida com a ação obsessora. Porque se for um espírito mediano, como no caso de Margarida, que vai ser trago no livro Libertação, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que ela tinha 60 obsessores atuando sobre ela, e que inclusive usavam ovoides para fazer a colocação disso na sua área cerebral, para atordoá-la. E isso vai dizer de uma vingança que não era na direção dela, mas é algo que o pai dela tinha feito. Então, o desencarnado, para se vingar do pai, estava obsedando ela. E como ele estava fazendo a acionação de uma legião de obsessores, estava acontecendo esse curso. Mas o fato dela adoecer com aquilo que ela estava recebendo não tira dela a cota de responsabilidade. Porque eu preciso ter resistência e buscar o recurso para me ambientar e me equilibrar, mesmo sob uma chuva de ação obsessora. É por esse motivo que, da mesma maneira que uma pessoa que receba essa chuveirada de ação obsessora na sua direção, ela precisa ambientar a resistência, buscar recursos para se fortalecer, porque se ela adoecer, se tornar obsessa, subjugada, ela vai continuar tendo a sua parcela de responsabilidade, que vai ter atenuante e agravante, mas ela precisaria arguir, procurar e fermentar recursos para resistir a isso. Da mesma maneira, no caso de ser um espírito nobre, ele aplaca a vingança de alguém na direção do seu ente querido. Nós vamos ter um exemplo disso quando vai ser trago para nós, no Romance Germânio, o caso de uma senhora que desejava se vingar de outra porque queria ficar com o marido dela, e ela tinha procurado uma médium da época que trabalhava com feitiçaria para fazer algo contra essa senhora casada, para que ela saísse do caminho, para que ela pudesse ficar com o marido dela. E essa médium vai dizer para ela que não conseguiria fazer uma magia contra a pessoa que ela queria, a senhora que ela desejava, porque ela tinha um anjo que a protegia. E que nesse caso, para fazer algo em relação àquela senhora, teria esse anjo que consegue aparar o golpe do mal. Porque o anjo, ele tem essa capacidade, o espírito angélico que está nessa envergadura, ele apara o golpe malévolo. Porque para ele, a experiência dolorosa não é como para nós, espíritos inferiores. E vai se tratar de Célia Lúcius, filha dessa senhora, e que tinha uma envergadura de espírito puro. E que, de fato, quando foi feita a feitiçaria para prejudicar a sua mãe, alegando uma suposta traição de uma criança que foi colocada ali enquanto o marido viajava a trabalho no local longínquo, Célia vai pegar esse bebê e dizer que é dela e vai receber o golpe vindo do genitor, que iria matá-la caso a mãe não entrasse no meio, expulsa ela de casa e ela leva o filho que não era dela, mas para proteger a mãe, e vai mostrar a saga da sua trajetória, da qual ela sai vitoriosa ao desencarnar. Da mesma maneira, a gente vai ter o exemplo em há 2000 anos da esposa de Públio Lentulus, a Lívia, que é um espírito de luz que não precisava encarnar como esposa de Públio Lentulus, mas ela deseja vir como esposa dele para ajudá-lo. Então, acaba que quando acontece casamento, e mesmo em situação de consanguinidade,
faz uma compartilhação de karma, porque as experiências que são vividas por um, que recebe um filho que é inimigo do progresso, acaba que o cônjuge, ele participa daquilo. Mas no caso de Lívia, ela não precisaria viver aquela dor. Ela opta para ajudar o Públio. E como ele era um espírito perverso, quando vai sendo mostrando a trajetória do romance, ela vai ter o filho recém-nascido raptado, tudo devido a desmando do marido, que recebeu como retaliação essas ações e que ela acabou participando. Vai ter o adoecimento de lepra da filha, vai ser caluniada de ter traído o marido injustamente, porque ela não fizera isso, e ele vai isolá-la em casa por 25 anos, afastando ela inclusive da filha. E nessa contextura, ela já tinha tido o bebê, seu filho raptado, e depois, por 25 anos, não pôde conviver com a filha dentro de casa, sendo isolada pelo marido. E ela vem a desencarnar na primeira leva de cristãos no martírio do circo, porque ela segue leal a Jesus, não por algo que o mestre tivesse pedido para ela, devido à reencarnação, à lei de causa e efeito, ao fórum consciencial, mas porque Jesus pedia para amar, perdoar. E ela vai ser leal a isso até o derradeiro suspiro, onde ela troca de roupa com a escrava Ana, que tinha sido o instrumento para que ela se convertesse ao cristianismo, a partir do tio dessa escrava, que era cristão e que houvera morrido barbaramente torturado para proteger as duas, num recorte do romance. E quando elas são presas por estarem naqueles calabouços em oração de catacumba, que eram aqueles locais que os cristãos iam, naquelas primeiras horas do cristianismo, rezar, e os soldados romanos, ao chegar na catacumba, eles levavam quem estivesse ali, da idade que fosse, na condição que fosse, para morrer na boca do leão. E não há relato do cristão ter feito algum tipo de retaliação. Aquele que recebia aquela visita do soldado romano e era levado para a boca do leão, no dia seguinte, o cristão que sobrevivia, que não tinha sido pego naquela leva, estava ali rezando. Eles não pensavam em retaliar, em devolver, em desforrar da situação, porque seguiam leais a Jesus. E isso vai dizer de que quando a pessoa ela tem esse alinhamento nobre, ela segue até o derradeiro momento. Foi o que aconteceu com Lívia, em que ela presa, como ela estava com a roupa de uma senhora romana, ela não seria levada para morrer junto ao leão. Então ela troca de roupa com a escrava Ana, porque eles, achando que Ana seria romana, liberariam ela de morrer na pata do mamífero. E ela, então, com a roupa de escrava, entrou na leva que foi a primeira a vir viver esse sacrifício espontâneo pela causa do mestre. E vai mostrar que, no caso de Lívia, ela conseguiu aparar uma série de situações cujos golpes vinham a partir das ações perversas dos desmandos do marido pela sua envergadura nobre. Então, nesse sentido, mostra para nós que o diferencial é como eu lido com o que está acontecendo. Porque, embora aconteçam milhares de injustiças na Terra, não há injustiçados. Nós estamos aqui vivendo lei de causa e efeito, mas nessa situação que acontece conosco encarnados nesse planeta, nós vamos ter dificuldades maiores nos relacionamentos que temos. É por esse motivo que aquilo de dificuldade que uma pessoa vive é menos pela lei de causa e efeito de existências pregressas do que ela tenha realizado e mais por relacionamento com o outro que ela vive.
E, inclusive, isso vai trazer para nós que quando alguém é tentado por um encarnado ou desencarnado, vai acontecer dele poder já estar há muito tempo sob essa situação, sob esse guante de pressão vinda da legião obsessora. E é nesse sentido que mostra para nós o cuidado que a gente tem que ter, porque a resistência à tentação não é em relação ao que alguém faça ou deixe fazer, mas é em relação à espiritualidade inferior que vai compartilhar da atmosfera terrícola junto conosco. Inclusive porque nós temos a obsessão, como a Ivone vai trazer para nós, odiosa e não odiosa. Na obsessão odiosa, o primeiro é por vingança, o segundo pela causa. E vai acontecer a questão da pessoa, ela, devido a uma ação no bem que ela faz, o espírito inferior não gosta e vai tentar obsedá-la para pará-la. É por esse motivo que nem toda obsessão odiosa é devido a algo que a pessoa fez numa existência pregressa. Pode ser algo que ela fez nessa existência. E pode ser devido ao que ela está fazendo de útil no meio que ela se movimenta. É por esse motivo que vai ser trago para nós essas variações que vão acontecer e que significa que a pessoa, para viver uma resistência em meio a isso, ela precisará buscar recurso na prece, na sua atitude mental, procurará estar participando do centro espírita ou do local que ela se afeiçoe. E é nesse sentido que quando o indivíduo ele tiver esse empenho, ele vai estar, de fato, fazendo essa armadura moral que traz essa defesa que não é ofensiva, mas é o indivíduo poder se manter com essa atitude de harmonização, de cuidado consigo mesmo, que vai dizer a alguém que está atento, que está acompanhando o seu processo e procurando cuidar de si para melhor servir. Porque quando nós temos essa busca, nós vamos estar encontrando a bênção pelo caminho. Que é quando a pessoa ela nega a si mesma, ela toma a sua cruz e segue após o mestre. Então, nós havíamos falado da obsessão odiosa pela vingança direta, por antipatia ou aversão gratuita, que é quando vai acontecer esse tipo de situação, e por inveja, ódio ao bem, a entidade se compraz o mal, ataca a pessoa boa dedicada ao trabalho útil, motivada pela inveja da sua evolução espiritual. Então, vai trazer essas condições e que também são descritas por Ivone no recorte da obsessão não mais odiosa, mas agora não odiosa, em que ela vai trazer um elenco de situações que diferem da obsessão odiosa, que vai estar ligado à questão de dependência, porque uma pessoa ela pode ser obsedada por alguém viciado em álcool, porque ela tem o gosto por bebida. Então, cria esse vínculo obsessivo, porque existe uma afinidade, por isso que é do caso mais difícil de tratar. Porque se afasta um, o outro chama. Se afasta esse, aquele primeiro chama, devido ao fato de haver afinidade, de escolha, de ponto de desejo central.
No caso da segunda questão relacionada à obsessão não odiosa, vai ser por apego, que é o mais fácil de tratar, que é quando alguém, como uma avó, que é muito ligada a uma neta, depois que ela desencarna, ela acaba procurando essa neta por amor. E por ser uma atitude amorosa, não odiosa, é fácil afastá-la, porque ao conscientizá-la que está prejudicando a neta, ela se afasta. No caso da terceira questão traga de obsessão não odiosa, é por salvacionismo, carência, que é também muito difícil de resolver. É por esse motivo que, para a gente não correr risco de cair na obsessão não odiosa por salvacionismo, carência, a gente tem que procurar saber qual é o nosso propósito de vida e focar nisso. Porque se eu desejo realizar tudo, onde perceba que deva ter uma intervenção, eu acabo menoscabando meu propósito de vida. Isso vai significar um excesso. E quando eu me excedo, eu também estou cometendo mal, porque o mal não é só algo negativo que eu faça diretamente. Eu estou fazendo mal quando eu me omito em algo de bom que eu poderia fazer e não faço. Estarei realizando algo negativo quando eu desejo fazer algo que, embora eu deva, eu não posso, porque aquilo não diz respeito à minha finalidade existencial e eu estou sendo chamada a trabalhar naquilo para o qual eu vim. Porque caso eu tenha esse tipo de iniciativa de assumir muitas coisas para ter quantidade, para querer atender tudo que eu percebo diante de mim, o que vai me acabar, menoscabar o empenho no meu propósito de vida, eu me excedo. Eu acabo agindo movimentada por carência, por salvacionismo, isso também é um mal. Mesmo que aparentemente seja algo bom, que precisa da intervenção. Mas pelo móvel que está por trás em relação àquilo, o indivíduo acaba realizando o mal. É por esse motivo que a gente tem que ter cuidado, porque é difícil de erradicar esse tipo de obsessão. Por isso que a gente tem que procurar o autoconhecimento, que inclusive Santo Agostinho, ele vai trazer para nós que o meio mais prático e eficaz que alguém tem de se melhorar nessa vida, de resistir ao arrastamento malévolo, é o autoconhecimento. Porque quando uma pessoa se conhece, ela consegue saber a sua finalidade existencial. Ela vai colhendo da espiritualidade maior o para que ela está encarnada, naquilo que ela deve focar. Isso é humildade, de ocupar o seu lugar. Porque ela então se empenha nesse projeto. Isso significa que quando a pessoa se conhece e faz de maneira desinteressada, sem pretensão pessoal, nesse devotamento, ela vai conseguir abraçar o seu para quê e vai, então, se prevenindo de cair em obsessão por salvacionismo e carência, por excesso, porque ela vai conseguindo fazer essa harmonização e vai, então, tendo o fortalecimento de estar realizando para que ela veio, porque isso vai nos capacitando. Nós vamos, inclusive, conseguindo ir além, a gente vai conseguindo dar mais de nós, mas atentos para que nós possamos fazer essa focação no que importa, no essencial. É nesse sentido que vai ser trago para nós acerca de que, nessa questão do indivíduo, ele perceber aquilo que pode realizar para se fortalecer, ele vai tendo essa busca e vai conseguindo ir colocando em prática o que possa ajudá-lo a viver isso. E é nesse sentido que, como foi trago para nós, do momento que a pessoa ela faz
esse empenho, ela vai estar recebendo essa fortaleza. Ela vai conseguindo ter esse amparo da espiritualidade maior. Vai acontecendo esse arrojo, essa coragem, sem ausência de medo, mas fiel ao bem, mesmo quando tudo pareça perdido. Então, quando uma pessoa ela esteja numa condição obsedada, em que ela resiste corajosamente, sem ausência de medo, mas ela permanece fiel ao bem, mesmo quando a sua própria situação pareça perdida, irreversível. Que ela olha para si e percebe, não tem solução para o meu caso. Ela resiste, vai com o tempo percebendo que há saída. Ela vai conseguindo se recompor, vai tendo condição de se fortalecer moralmente, de se reharmonizar, de ocupar o seu tempo de maneira útil. Inclusive porque o autoconhecimento vai nos dando automanejo. A pessoa precisa se conhecer para saber como ela mesma funciona, de onde ela veio, o que ela traz. Porque isso vai trazer da minha verdade. Na palavra Davi, nós temos o primeiro aspecto que Jesus traz para nós, Deus. O segundo, amor, porque quando Jesus descerrou para nós, Deus é o Pai Todo-Poderoso, que é amor e que nos criara. No segundo, que inicia com a letra A, fala do amor à caridade, que Jesus nos conclama para essa vivência, deixando para nós o seu testemunho alto, mor. No terceiro, vai falar da verdade, que é eu assumir minha sombra, é eu conseguir olhar para mim como eu sou, estou. Isso é primacial para que eu possa ir me melhorando. Na terceira letra, que é o I, vai trazer da imortalidade da alma, que Jesus disserra para nós, mesmo que já tivesse sido falado antes, mas Jesus ele vai nos trazer isso como sendo aquele que voltou depois da morte. Os outros que falaram sobre isso não voltaram depois do desencarne, mas Jesus ele volta, nos mostrando que o Espírito continua a sua jornada, teve início, mas não vai ter fim, da imortalidade da alma, naquilo que ele descerra com seu retorno, e mesmo depois que ele sobe ao Pai, ele permanecerá conosco energeticamente, porque ele tem estado conosco até aqui, e continuará nos acompanhando, porque ele vai trazer para nós daquele bom pastor que quando uma ovelha se perde, ele vai buscá-la, mas ele não ordena a ela que vai andando estrupiada e machucada igual ela está. Ele põe ela no ombro, ele cuida, ele ampara, ele vai fazer a deitação do penso para reparar a ferida dessa ovelha e vai dar a ela instrução, amor, para que ela possa, então, ter condição de seguir a sua trajetória com o próprio pé. Então, Jesus ele vai trazer para nós acerca da imortalidade da alma, mas sendo o primeiro que volta depois do seu desencarne e que ratifica perante nós a vitória dele sobre a morte, que vai nos dizer, no subsequente, acerca da mediunidade gratuita, porque do momento que o espírito ele não morre, ele segue a sua trajetória ao demandar o além. Quando nós estamos encarnados, nós teremos mediunidade, que é a nossa comunicação com o mundo espiritual. E ele então faz a ratificação ao dizer, para darmos de graça o que de graça recebemos.